No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é domingo, dia do Senhor, 14º domingo do tempo comum. E rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Eu leio para vocês o Evangelho na íntegra. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum, essa passagem do Evangelho de hoje, ela ocorre logo após Jesus enfrentar a rejeição ali das cidades da Galileia, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, onde Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali naquelas cidades. E ele também sofreu algumas críticas dos líderes religiosos que consideravam os milagres como obra do mal. Então isso é o que veio antes desse evangelho que é proclamado no dia de hoje, nesse 14º domingo do tempo comum. É só um contexto para a gente se atualize, para saber o porquê Jesus começa o evangelho de hoje dizendo... Por isso que o Evangelho começa dizendo, Jesus se pôs a dizer, eu te louvo, ó Pai. Ou seja, porque Jesus ele não encontrou abertura naquelas cidades de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum, e tampouco no coração daqueles líderes religiosos também. Então Jesus ele louva porque ele revela aos pequeninos. Ele exalta o Pai por revelar seus mistérios aos humildes, ou seja, aos pequeninos, e convida os oprimidos pelos fardos da lei, a encontrarem descanso nele. E aqui, meu santo, esse verbo revelar, ele traz algo interessante para nós. Em grego, o verbo revelar literalmente significa remover a cobertura, descobrir ou revelar. Olha que coisa extraordinária, meu santo. Aqui, quando Jesus ele diz que ele veio, aqui ele diz assim, Pai, o Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quando ele diz que veio revelar, ou seja, ele está dizendo que ele veio remover a cobertura, ou seja, ele veio descobrir para aqueles humildes, para aqueles pequenos, a verdadeira identidade, a sabedoria de Deus. Enquanto os religiosos não quiseram descobrir, não quiseram aprender, enquanto a cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum não quis os milagres de Jesus, então ele vai remover a cobertura, ele vai descobrir e revelar para os pequenos, para os humildes, ou seja, significa trazer à luz verdades espirituais que antes estavam ocultas. Jesus vai trazer para aqueles pequeninos. E na sequência do Evangelho, em Mateus 11, 28, aí ele vai falar sobre os cansados. E aqui cansados refere-se à exaustão extrema, resultante de um trabalho árduo, contínuo, labuta exaustiva. Ou seja, eles estavam exaustos, cansados, fatigados pelo peso daquela lei que os fariseus colocavam sobre os ombros deles
e que eles mesmos não eram capazes de mover com um dedo, como diz o próprio Jesus. Depois ele vem falar da fadiga, que descreve alguém esmagado sob o peso de um fardo ou carregado o peso de um imposto que é imposto de fora. Ou seja, é aquele peso que vinha da lei que os fariseus criaram, tantas leis, tantas regras que os fariseus foram criando, impondo sobre ali aquele povo. E aqui a gente pode trazer numa leitura espiritual também, podemos ver esse peso que o demônio também coloca sobre nós também, esse peso que o demônio tenta nos esmagar também, meu santo e minha santa. E aí Jesus fala também que a gente pode descansar nele, que significa não apenas parar, mas se reanimar, refrescar e encontrar alívio revigorante para a alma. Nele, Jesus está dizendo o quê? Quando ele diz que ele é o descanso, Jesus está dizendo para a gente parar nele, para nos reanimarmos nele, para nos refrescarmos nele, porque nós encontramos alívio e revigoramos nossa alma nele, em Cristo Jesus. E aí no versículo 29 ele vai falar sobre o jugo. E aí ele vai dizer, ele vai falar sobre o jugo. E a gente precisa entender o que é esse jugo que Jesus está falando. O jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre o pescoço de dois animais, geralmente sobre os bois, para que eles pudessem puxar um arado ou uma carroça juntos. O jugo serve para unir forças. Jesus não está dizendo, quando ele fala sobre o jugo, Jesus não está dizendo, vou colocar um peso sozinho em vocês. Ele está dizendo, entra no jugo comigo, caminha ao meu lado e eu puxarei a parte mais pesada. Assim como o boi, ele puxa ali aquele arado, Jesus está dizendo, entra comigo, que eu puxo a parte mais pesada, meu santo, minha santa. E naquele tempo era comum colocar um boi jovem, sem experiência, junto com um boi mais velho e forte. O boi mais velho, ele ditava o ritmo e carregava o peso, ensinando o mais jovem a andar no caminho certo, sem se machucar. Ou seja, quando Jesus manda a gente entregar o nosso jugo para ele, Jesus está dizendo, dá o teu jugo para mim, que eu vou te ensinar a caminhar nos meus passos, que eu vou te mostrar o caminho certo, como você deve caminhar. Assim como o boi mais velho ensina o mais novo como ele deve trabalhar ali para não se machucar, Jesus também vai nos ensinar como a fazer isso, meu santo e minha santa. E aí a gente chega na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Zacarias, lá no capítulo 9, versículo de 9 a 10, onde temos uma referência a um cortejo real. O texto mostra a humildade do rei através da forma como ele vem montado sobre um animal de carga e não sobre um cavalo, como ostentava os reis, os monarcas da época. O cavalo era a montaria própria do rei, que ia para a guerra. O jumento era usado quando queria expressar um caráter amistoso. Lembremos Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho para mostrar sua humildade diante daquele povo ali. E na segunda leitura, continuamos a ler a carta de São Paulo aos Romanos. O texto que hoje nos é proposto faz parte de um capítulo em que São Paulo reflete sobre a vida no Espírito. E viver segundo a carne é, na perspectiva de Paulo, viver em oposição a Deus. Ou seja, viver fechado a Deus, alheio aos ensinamentos do Senhor, aos seus mandamentos. Enquanto que a relação com Deus escutando as suas propostas e sugestões na obediência ao projeto de Deus e na doação da própria vida aos necessitados. Então é isso, meu santo e minha santa, que a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos quer nos mostrar. Viver na carne é estar em oposição a Deus. Viver no Espírito é estar unido a Deus e tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é misericórdia. E o Evangelho nos fala desse Jesus que toma sobre si o nosso jugo, que carrega os nossos fardos, que pede para a gente colocar no passo dele o nosso jugo, que ele vai nos ajudar a carregar. Que Jesus lá do céu, nesse domingo, abençoe a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.